Uma das maiores dificuldades ao aderir a uma dieta vegetariana é quanto às receitas, como preparar pães, bolos, sem uso principalmente de leite, ovos. Muita gente não sabe como fazer isso, até quem diga que é impossível ter um resultado satisfatório sem o uso desses produtos de origem animal. Mas a verdade é que nós temos todo e qualquer tipo de receita na versão vegana e sim, é muito satisfatório, muito adequado, a maioria sequer percebe a diferença. E para ajudar a gente a entender melhor sobre isso, eu trouxe aqui pro canal o Rafael, que sabe muito sobre receitas veganas. O Rafael tem uma página enorme no Instagram e ele ficou conhecido justamente por fazer receitas veganas baratas, acessíveis para vocês. Essa conversa ficou muito legal. Ao longo do vídeo, o Rafael fala um pouquinho da história dele também e algumas coisas relacionadas à causa animal. Então vale muito a pena, aproveitem o conteúdo. Pessoal, tô aqui com o Rafael. O Rafael é um influenciador nas mídias sociais. O Rafael faz várias receitas veganas, é isso que ele mais trabalha. Um rapaz que tem muita experiência porque ele faz um monte de receitas veganas legais. Eu trouxe ele aqui para o canal para a gente conhecer mais o trabalho dele e para ele dar dicas, claro, para a gente sobre como fazer receitas veganas, receitas com alimentos à base de vegetais. Rafael, bem-vindo ao meu canal. Obrigado. Rafael, então nós vamos começar com a primeira pergunta, a pergunta que todo mundo quer saber. É mais difícil fazer receitas veganas? Não é mais difícil fazer receita vegana. A receita vegana é muito simples. A gente, enfim, não precisa se preocupar em substituir, né? As pessoas estão muito ligadas a substituir ingredientes. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Mas espera aí, você substituiu o ovo pelo quê? Não substituir necessariamente. A receita é diferente, né? Ah, mas você substituiu o leite pelo quê? Ah, pela água. Ué, mas água vai fazer o mesmo efeito? Nessa receita faz o mesmo efeito. Então, não é mais difícil. A gente precisa, enfim, entender como que funciona uma receita vegana. O que vai trazer umidade, o que vai trazer fofura. Então, desbloquear a mente para essa questão de, eu preciso substituir. Não precisa substituir. É uma receita diferente, normalmente mais barata, frequentemente simples. Existem receitas mais elaboradas, receitas mais simples, mas enfim, é mais fácil. Para mim é mais fácil. Se não lidar com derivados animais, para mim é mais fácil e mais barato. Então, assim, existe esse entendimento de que esses alimentos, esses produtos, leite, ovos, são fundamentais, mas não são. Você está destacando pra gente aí que dá para fazer pães, bolos, massas, tranquilo, sem precisar desses produtos. Talvez seja uma coisa mesmo cultural, algo que foi empurrado também pela indústria, né? Que há um incentivo de consumir esses alimentos, esses produtos, mas a gente percebe que dá para fazer, e isso é um conceito muito legal que você trouxe. Não precisa ser substituído. Você pode dar sequência na receita da mesma forma e não precisa necessariamente ter um substituto. Mas assim, o pessoal quer saber os seus segredos. Eles sabem que você mexe muito com receita. Então conta pra gente, Rafael, qual que é o segredo para uma receita vegana que dá certo? Ai, cara, segredo, eu não sei se eu tenho segredo. Eu faço com muito amor. As minhas receitas vêm com muito amor. E assim, tem receitas que ficam incríveis. Eu compartilho as mais legais, mas como eu te disse, eu gosto de testar. E eu não sou cozinheiro. Muita gente acha que eu sou cozinheiro e eu não sou. Eu não tenho formação nessa área nem nada. Eu sempre fui curioso, sempre cozinhei em casa. Já fui casado com uma pessoa que era da área, então, que era chefe. Então, eu aprendi muitas coisas assim no decorrer da vida. Mas eu sinceramente não tenho... tem um segredo sim. Pronto. Tempero. Tempera bem. A minha família é baiana. Então, acho que tempero ali é um diferencial da minha comida. Com certeza. Tem muita gente que usa, por exemplo, tofu em receitas e fala, nossa, tofu é tão sem graça. Mas você não temperou. Já viu alguém consumindo carne, frango, sem usar nenhum tempero? Já viu como fica ruim se você não botar nem sal nesse alimento? Então, isso é uma dica muito legal, com certeza. Temperar, usar das técnicas que a gente já tem há muito tempo para fazer o alimento ficar gostoso e saboroso, né? Exatamente, nunca tinha pensado no segredo da minha culinária não, mas eu acho que é esse, acho que é tempero. Eu gosto de temperar bem, assim. Tofu, por exemplo, é assim, o defumado de uma marca ou outra é muito bom já, ele por si só, mas o tofu mesmo, tradicional, não
tem um sabor Bem muito neutro, atraente. né? Exato. Eu tenho um paladar muito natural, assim, eu gosto muito de alimentos naturais, então eu topo muita coisa. Ah, não, Meu perfeito. marido não, ele já gosta de coisa mais preparadinha e tudo mais. Então, Depende do gosto mas também. depende do gosto da pessoa. Se a pessoa está acostumada com paladar de produtos mais industrializados, se a pessoa gosta de uma alimentação mais natural. Então, eu acho que isso influencia bastante. Mas temperar é fundamental. Já comi algumas comidas sem tempero, é triste. Exato, e aí tem uma ideia, né, de que a comida vegana ela é sem graça, ela é ruim, mas não é por aí, é sobre saber preparar, até porque muito da nossa gastronomia está girando em torno desses alimentos de origem vegetal, que podem ser usados em uma ampla infinidade de receitas. E assim, Rafael, beleza, você não é cozinheiro, não é a sua especialidade, mas ainda assim você faz um trabalho muito relevante. Não é à toa que tem um monte de gente acompanhando, vendo, é uma contribuição muito legal, que as pessoas vejam que é possível fazer uma receita vegana, que é legal, que dá pra fazer. Mas ele nasceu do sofrimento e da necessidade. Ah, é? Conta pra gente um pouquinho essa história. Eu me tornei vegano há mais ou menos 5 anos e meio. E eu percebi que isso influenciou muito no meu convívio social. Eu sempre fui a pessoa de ter pessoas na mesa, assim, ou na minha mesa, ou estive na mesa de outras pessoas, tanto familiares quanto amigos. Comida, para mim, assim, é um motivo, sabe? Para juntar pessoas. E eu percebi que depois que eu me tornei vegano, os convites começaram a diminuir. Algumas pessoas até se recusavam vir. Falavam assim, mas quando eu questionei, eu falei, por que a gente não está se encontrando? Eu não sei o que dá para você comer. E teve gente que eu convidei e falou assim, mas é que o meu marido não gosta dessas comidas diferentes, então eu fico meio assim de ir, e aí ele tem que... né? Então, eu falei, quer saber, eu tô descobrindo tantas coisas legais, eu achei que eu ia ter muita dificuldade, mas na verdade para mim foi uma motivação, né? E aí eu comecei a descobrir tantas coisas legais, eu falei, eu vou começar a compartilhar as receitas com vocês. Porque daí vocês vão fazer e vão me convidar para ir comer na casa de vocês. E eu comecei a gravar as coisas que eu ia descobrindo, assim, sabe? Testando. Muita coisa que eu já gostava de fazer. Como eu te disse, eu sempre cozinhei com a minha mãe. Família baiana, então já tinha muito tempero na família. Mas comecei a testar muitas coisas e começou a dar certo. Algumas não davam, porque a gente vem com aquela mentalidade de precisa de ovo, precisa de leite. No bolo tem que ter leite. Não, gente, a água vai bem. Então fui descobrindo coisas, fui testando, eu falei, vou gravar e vou postar. E eu postava no meu perfil pessoal. Só que daí, naquele monte de post de perfil pessoal, as receitas sumiam. E aí a galera, quando ia cozinhar, falava, onde que tá aquela receita? Me manda. Eu falei, eu vou criar um Instagram, eu vou colocar todas as receitas lá, e aí vocês encontram. Eu nem pensei muito no nome. Eu coloquei vegano na frente do meu nome e comecei a postar, joguei de uma vez lá as receitas que eu tinha. Eu tinha uma quantidade razoável, joguei lá, e aí o negócio foi crescendo muito, assim. E eu fui percebendo que muita gente passava pelo que os meus amigos, meus familiares estavam passando. Mas eu tenho uma filha que é vegana e eu não sei o que fazer para ela. O meu genro é vegano. Eu tô me tornando vegana, mas estou muito perdida, não sei o que colocar dentro do meu prato. Eu falei, eu vou compartilhar as coisas que eu consumo aqui em casa. Então, as coisas que tem no meu Instagram são coisas que eu faço para comer mesmo. Né? Coisas que eu faço para experimentar. Então, acho que nasceu dessa necessidade, assim, sabe? Só que eu tive uma questão que logo depois que eu me tornei vegano, 1 ano depois mais ou menos, entrou a pandemia. Então eu fiquei preso dentro de casa, tendo que cozinhar. Não teve escolha. Com muito tempo livre para cozinhar. E aí, né, o negócio deslanchou. Expandiu e o pessoal gosta muito de receitas, né? É um negócio que é impressionante como dá visualização, como o pessoal gosta, porque muitas vezes é isso que eles querem saber, né? Tem profissionais excelentes? Tem sua contribuição também, mas aquela pessoa que está ali na prática, que viveu, que tem os desafios, essa pessoa tem muito valor a contribuir. Então você passou por algo difícil, Rafael, algo que muitos de nós veganos passamos. Poxa, o convívio social é difícil. A gente quer ter amigos, a gente quer ter um monte de gente ao nosso redor, como todas as pessoas são assim. Mas é uma escolha de vida que mexe com a gente, que mexe com nossas emoções, que mexe com os nossos princípios e valores. E aí você veio com uma solução fantástica de criar uma página, de criar um roteiro onde você não só
trouxe isso pra você, você começou a ajudar um monte de gente e agora tá aqui no meu canal conversando sobre receitas veganas. Olha que legal. Pois é, nunca imaginei que na altura do campeonato eu fosse começar a trabalhar com comida. Foi uma coisa que aconteceu e eu gosto muito, eu faço com muito prazer. Eu realmente coloco amor, coloco carinho assim no meu alimento. Eu acho que isso acaba tomando conta da gente quando a gente se alimenta. Então, eu gosto muito do que tem acontecido. Que legal. E aí... Só que não deu certo a questão de eles cozinharem para me convidar, não. Ah, é? Agora eles pegam os meus vídeos, me encaminham e falam, sábado tô indo aí. Ai, meu Deus, aí, entendi. Enfim. Bom, Rafael, e eu tenho mais uma perguntinha para você, e essa também é um pouquinho polêmica, vai. A pergunta é a seguinte: receitas veganas são mais caras? Não são mais caras. E esse é um dos propósitos do perfil. Porque logo que eu me tornei vegano, eu ouvia muito isso. Ah, mas é mais caro, mas não é para qualquer um. Só que eu vi refletindo o contrário no meu bolso. No meu bolso, na minha conta, no meu cartão de crédito. Eu comecei a economizar muito mais. É que assim, as pessoas pensam numa alimentação industrializada. E para alimentação industrializada, tanto para o vegano ou para o não vegano, vai ter alimentos caros, né, e baratos. Para os veganos, a gente sabe que muita empresa está começando no mercado, então não tem uma escala muito grande de produção que aumenta um pouco o valor, mas a base da alimentação vegana é natural, né? E a feira é muito barata. E eu gosto de ir no final da feira. Aqui em São Paulo a gente chama de xepa. Ah, é? Que aí vocês vão lá e compram as coisas mais baratas ainda. A feira é a metade da metade. Então, é muito mais econômico. Eu gosto de comprar os meus grãos na zona cerealista. Então, que a gente compra granel, assim, em grande quantidade. Então, a alimentação vegana é mais barata. É mais barata. Se as pessoas forem comparar o quilo da carne e o quilo, por exemplo, de uma soja, nem se compara. Ou até mesmo o bife de soja, sabe? Nem se compara. A quantidade que rende, né? Uma seca diminui pela metade, a outra duplica, às vezes triplica a quantidade. Ainda mais se você estiver disposto a cozinhar a comida em casa, né? E essa é uma questão, né? Eu entendo que cada vez mais o nosso tempo está concorrido, sabe? Com trabalho, com tantas coisas que a gente acaba tendo que encaixar na agenda. Mas eu sinto que as pessoas perdem um pouco o prazer, sabe? De estar na cozinha, de inventar, de testar. Então eu motivo muito isso também, né? É importante que a gente tenha novas gerações que cozinhem. Eu vejo, às vezes, alguns posts de pessoas mais jovens no Instagram falando que precisa... Ah, não, mas eu preciso de praticidade. E aí coloca um pozinho com uma água, mistura e é aquela alimentação da pessoa. Então, enfim, tem que ir descobrindo a cozinha, né? Exato. E assim, Rafael, você não é o primeiro que fala que dieta vegana é barata. Eu fiz um outro vídeo aqui com o Matheus Rocha, que é uma das maiores referências aí, que fala muito sobre isso. Inclusive, se você quiser assistir esse vídeo, vai ficar aqui no final para você acessar todas as entrevistas que eu faço aqui no canal. E é isso, ele fala a mesma coisa, que quando você se planeja, quando você pensa um pouquinho, a dieta vegana, na verdade, é mais barata. Por quê? Leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, soja, é mais barato do que carne. O problema é a indústria que eles ficam incentivando a gente. Esse conceito de substituição que a gente quebrou aqui. Quer dizer, então eu não vou ter mais ovo. Aí a indústria vem com uma solução. Esse produto aqui, X, substitui o ovo e é caríssimo. Ou esse leite vegetal X substitui o leite. Será que você precisa usar isso na receita? O Rafael está provando que não. E absolutamente fica mais em conta. Então é uma alimentação que é mais saudável por vários aspectos, é melhor para o nosso planeta, é melhor para o nosso futuro e ainda sai mais em conta no bolso. Eu só vejo vantagem e o conhecimento que você traz acaba sendo muito, muito relevante. E aí, Rafael, eu queria falar com você um pouquinho sobre a causa animal. Sobre essa questão aí do veganismo que qualquer vegano vai saber falar um pouquinho. Então, fala pra gente um pouquinho sobre esse caminho aí da causa animal, do que move um vegano, para quem está nos assistindo hoje. Eu tive essa questão animal desde criança, assim, sabe? Sempre fui muito ligado aos animais e tudo mais, mas sou de família baiana.
Então, a minha família me obrigava, assim, eu sempre fui um menino muito magro, sabe? Então, você tem que comer carne, você tem que comer, eu descontava tudo no ovo quando eu era criança, assim, passava o bife pro prato da minha irmã escondido. Então, tinha essa questão, porque eu entendia que aquilo ali era um bicho, né? E aí passei por algumas fases na adolescência, que a gente vai tentando se enquadrar em grupos, né? Enfim, a gente está se conhecendo melhor. E na fase adulta questionei mais isso. Eu tive algumas fases lá atrás vegetariano, mas a causa animal foi o que pegou para mim, assim, para me tornar vegano de um momento para o outro. Falei, não, peraí, essa realidade, a gente tem vários documentários, né, hoje em dia nos streamings. Foi depois de assistir alguns e ver a realidade assim como ela é, que eu falei, não, eu não faço mais parte disso. Exato. E de fato, né, a indústria trata o bicho como um pedaço de papel, um pedaço de qualquer coisa. E isso é muito triste, é muito triste. A gente vê muito discurso de gente falando que ama bicho, eu amo bicho. Mas assim, né, muito questionável. Então, assim, para mim, a causa animal foi o motivo para entrar no veganismo. Eu falei, não, dessa exploração e dessa matança eu não participo mais, eu não quero mais participar. E cada pessoa que a gente consegue trazer para o veganismo é uma grande vitória. E às vezes eu não consigo trazer, mas a pessoa fala assim, olha, eu tô consumindo menos, agora eu tô consumindo as opções que você coloca aqui de possibilidades vegetais. Para mim é uma vitória. Eu falo, cada bife a menos, cada copo de leite a menos, para mim é uma grande vitória. E porque assim, a indústria precisa parar, né, com essa forma que trata os bichos, e isso não vai acontecer enquanto as pessoas não pararem de consumir. Exato, enquanto o público não parar de demandar, isso não continua, porque é tudo movimentado por dinheiro, né, infelizmente. Então assim, Rafael, acaba que o seu trabalho traz isso. E é isso mesmo, a gente não quer converter o mundo no veganismo necessariamente, mas a gente quer incentivar, a gente quer mostrar que primeiro é possível, segundo, que é acessível para você que está nos assistindo, dá para fazer sim. Claro que exige um esforço, exige, mas hoje já está muito mais fácil do que era 10 anos atrás. E está muito mais fácil por quê? Por causa de caras como o Rafael, como eu, que estamos aqui produzindo conteúdos para vocês, trazendo acesso à informação, trazendo ideias, trazendo conceitos novos. E isso é o suficiente para mover alguém. De falar, caramba, olha lá, o Rafael fez um bolo vegano. Eu nem sabia que dava para fazer bolo desse jeito. E a pessoa olha, muda a cabeça. Ele começa a repensar nos conceitos. E aí alguém vai lá e fala, nossa, esse bolo realmente fica gostoso, esse bolo realmente funciona. De repente o indivíduo fala, poxa, eu não preciso, eu nem gosto tanto assim do leite. A partir do momento, e esse é um ponto legal, as pessoas não gostam necessariamente do produto em si, o leite ou o ovo, mas o que ele representa no contexto de uma receita, né? Então, a partir do momento que a gente consegue trazer a mesma preparação, por exemplo, eu amava pizza e hambúrguer, e eu não precisei abrir mão disso me tornando vegano. Por quê? Porque hoje a gente tem essa preparação composta na forma vegana e é tão satisfatória quanto a tradicional que a gente está acostumado, né? Então, assim, muito bacana, Rafael. Realmente, seu trabalho é, sim, muito importante. É uma contribuição muito legal para esse movimento que é o veganismo. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Obrigado. Obrigado. É cultural mesmo, né? Mas, assim, se a gente for olhar para a história da humanidade e a gente for considerar tudo que é cultural, a gente já passou por tantas atrocidades, tantos absurdos, que em algum momento um grupo falou assim, olha, eu não quero mais participar disso. E a gente tem muita coisa absurda acontecendo até hoje, né? Com certeza. E tem que ter grupos lutando por isso. Só que as pessoas desconsideram um pouco, né? Porque, meu paladar... As pessoas pensam que elas vão perder quando elas pararem de consumir. Elas não pensam que elas vão ganhar. Né? Parece que vai ter... eu vou fazer uma grande despedida do queijo. E eu achei que a minha dificuldade maior seria o queijo e o chocolate. Porque eu consumia um pouco menos de carne antes de me tornar vegano, e eu descontava no queijo. Que é normal, então, né? Então eu achei que eu fosse sentir falta porque o queijo é viciante, né? Você é a melhor pessoa para falar disso. Então eu tive que repensar, assim, sabe? Mudar o pensamento. Tipo, olha, eu não tô perdendo nada.
E entendi que eu não precisava daquele monte de queijo, não precisava daquilo, e eu comecei a perceber de onde vinha, o que tem ali dentro, e foi fácil substituir. O chocolate foi muito simples, porque eu percebi que tem muitas marcas de chocolate de prateleira, de supermercado, que não vai nada de derivado animal, então foi muito simples. O queijo, passei por esse processo, mas é a gente entender, eu sempre digo, pensar na realidade assim como ela é, né? Sem mascarar. Você vai comer um bife? Então tá bom, esteja ciente do que você está fazendo, de onde vem, quem patrocinou isso, né? A forma que foi feita, enfim. É a realidade. Legal. E assim, Rafael, pra gente fechar esse vídeo, eu vou pedir pra você dar mais dicas pro cara que tá nos assistindo aqui. Então tem um monte de gente que vai nos ver aqui e vai falar, nossa, gostei, quero ser vegano, quero tentar. E você que já fez várias receitas, que já tem essa experiência, qual dica você daria pra essa pessoa que tá pensando em adotar o estilo de vida? O veganismo, ele é muito mais do que alimentação, né? E eu sempre acho que a alimentação é o que as pessoas consideram mais difícil. Porque tem uma memória afetiva, tem a receita da mãe, tem aquilo que eu gosto muito, que eu como desde criança. Então, eu acho que se a pessoa quer adotar uma dieta vegana, eu acho que ela precisa começar a abrir possibilidades na vida dela ali. Não ficar no mesmo, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas naquela alimentação padrão, né? Aquele PF padrão que se vende ali. Inclui os grãos, sabe? Tem proteína, muita proteína vegetal ali que ele consegue substituir. Não precisa ficar sem um pãozinho de manhã, sabe? Eu gosto do pãozinho com azeite. Quando eu consumo pão, eu consumo com azeite. Mas a partir do momento que a gente desbloqueia a mente pro veganismo, a gente começa a ver outras possibilidades. Fala assim, mas peraí, se um pãozinho com azeite vai bem, e se eu fizer com tal outra coisa? Se eu colocar um tempero, e se eu fizer uma panqueca? Se eu fizer todas as panquecas da semana, deixar congelada, só jogar na frigideira ali para... Porque eu tento fazer isso, né? Tento agilizar o processo ali das pessoas, do processo de cozimento e tudo mais, para não ter essa desculpa de, mas eu não tenho tempo para cozinhar. Dá para fazer um monte de grão-melete, por exemplo, deixar congeladinho, é só colocar ali na frigideira. Na hora que acordar, quando escova os dentes, se arruma, o omelete está pronto. Então, assim, vai explorando novas possibilidades. Entenda que você não vai perder nada. Agora, para as outras frentes, é muito simples. É muito simples tirar couro da roupa. A gente mais tem, assim, opções de couro sem derivado animal, né? O couro sintético, seda. A gente tem muito produto para beleza. Hoje em dia, aí barato, não são os mais caros, tanto para cabelo quanto para skincare. Então, a gente tem muita coisa hoje em dia para substituir tudo que a gente consumia, que tem derivado animal, que faz testes em animais. Mas assim, começa entendendo que você não está perdendo nada e vai substituindo. Eu falo, transforma o teu dia a dia num game, sabe? E é meio que aquele lance de quem está tratando um vício, é só por hoje. Comigo começou assim, eu falei, só por hoje eu não vou consumir nada de derivado animal. E ele não consumia. Eu tinha feito uma promessa no dia do vegetarianismo no templo budista que eu tinha ido visitar. Eles faziam um cálculo ali de quanto você conseguia economizar de planeta, de água, de oxigênio, enfim. Oxigênio não. E CO2, recursos em geral? Isso. Eles fizeram um cálculo e falaram assim, olha, se você se compromete a um dia por semana, você tem isso de economia. Se 2 tem isso, 3 tem isso, se um mês por ano tem isso. E aí eu me comprometi um dia por semana. Eu falei, já tem a segunda sem carne, ótimo, vou entrar nessa. E aí eu fiz a segunda e foi ótimo. Aí na terça eu não consumi também. E aí eu falei, bom, então se eu fizer hoje, a minha próxima segunda tá paga. Aí foi bom. Não senti nada de, cansaço. Tem gente que sente cansaço. Eu não senti nada. Eu só senti bem-estar, na verdade. Meu sono ficou mais leve, minha digestão ficou melhor. Então, na quarta fiz também. Na quinta eu falei, olha, paguei o mês inteiro já. As 4 segundas. De lá pra cá eu não consumi mais. Quando você vê, foi? Eu não consumi mais de lá pra cá, porque só foi benefícios, assim. Então,
vai testando, vai percebendo as mudanças ali no sono, na disposição, na pele, na consciência, Com certeza. né? Eu acho que o segredo é esse, um dia por vez e vai sendo inventivo, substituindo. Se você também não tiver com muita paciência, pega uma receita na internet. E aí, se você quiser pegar a receita na internet, amigos, acessa aqui na descrição do vídeo o Instagram do Rafael, segue ele lá, olha o tanto de receita que ele tem. Com certeza vocês vão aprender mais e ter mais ideias. Muito legal. Eu acho que esse conceito que você trouxe, Rafael, de falar: para de pensar no que você vai perder e pensa no que você vai ganhar. Você vai ganhar saúde, você vai ganhar bem-estar, você vai ganhar disposição, você vai ganhar um monte de coisas. E é difícil a vida social? Mas tem um monte de gente vegana te esperando para te conhecer, um monte de gente que vai estar mais do que aberta para ouvir a sua história, para ouvir o que você tem para falar e para aprender contigo. Rafael, foi um grande prazer te receber aqui. Eu quero destacar que você é bem-vindo aqui para o que você quiser fazer em termos de conteúdo, quiser participar aqui do canal, seja mais do que bem-vindo. Muito obrigado por vir aqui hoje falar com a gente. Legal, obrigado. Prazer falar com você e estar aqui. Tá ótimo, gente. De novo, não deixe de conferir os conteúdos do Rafael e vejo vocês no próximo vídeo.